glúten saindo e hoje bolo de bergamota totalmente sem glúten e sem leite. Essa receita que vai te inspirar e vai deixar a tua casa completamente aromatizada. Vem com a gente, fica no vídeo que a gente ensina tintim por tintim a fazer esse bolo super fofinho e muito lindo. Esse bolo a gente só utiliza o liquidificador, mas antes da gente colocar a nossa massa no liquidificador, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser untar essa forma. Eu tô utilizando uma forma de 22 centímetros com um furo no meio e aí eu vou untar ela. Eu vou utilizar um pouco do óleo que vai no meio da receita e aí a gente unta fundo da forma e as laterais também. Aqui pro fundo da nossa forma eu vou utilizar uma bergamota sem semente, tá? Tira a semente da bergamota, porque senão ela vai ficar com um gosto bem amargo, não vai ficar gostoso. A forma tá untada e aí eu vou adicionar os gominhos e o açúcar na parte de baixo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreve nesse canal maravilhoso que vos fala, porque toda semana são 3 vídeos de receitas sem glúten, especialmente para ti. E além disso, ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão toda vez que a gente postar uma receita nova. Eu tô fazendo essa receita de bolo de bergamota, mas tu pode utilizar a mesma massa para fazer um bolo de laranja ou de banana, por exemplo, que fica super gostosa. Essa massa de bolo sem glúten e sem leite, ela é perfeita. Fundo da forma todo completinho com bergamotas e agora bora fazer a massa. A gente vai fazer a massa e enquanto isso o meu forno ele já tá pré-aquecendo a 200 graus. Eu vou colocar todos esses ingredientes aqui no liquidificador. É uma receita super fácil porque a gente só utiliza o liquidificador. E aí eu tenho farinha de arroz, eu vou adicionar na farinha de arroz um pouco de goma xantana, ovo, bergamota, óleo e açúcar. Aqui eu tenho 3 bergamotas sem semente. E aí uma dica. Eu gosto de adicionar os ingredientes líquidos primeiro para bater mais facilmente na hora que for bater. Então adicionei 180 ml de óleo, 4 ovos e aí eu vou adicionar todo o açúcar, que é 1,5 xícaras, e eu não vou colocar toda a farinha de arroz, tá? Eu vou colocar um pouco da farinha de arroz e aí aqui eu tenho meia colher de chá de goma xantana, vou colocar toda a goma xantana. E vou bater e depois adicionar o restante da farinha de arroz. Eu gosto muito desse bolo de bergamota, já fiz ele algumas vezes lá no nosso stories do Instagram. Inclusive, nos segue lá no Instagram. E ele fez tanto sucesso que eu pensei, não, a gente precisa dedicar um vídeo só para esse bolo de bergamota. Falando em bergamota, conta como que tu chama essa fruta na tua cidade. Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de bergamota, mas eu sei que tem mexerica, que mais, amor? Tangerina, existem várias outras formas. Bora bater isso daqui. Bolo bem batido. E agora o último ingrediente é sempre o fermento. Eu vou utilizar uma tampinha, que ele equivale a 1 colher de sopa do fermento para bolo. Eu vou dar uma leve misturada, porque como é fermento, eu gosto de misturar um pouco com a espátula e depois eu ligo o liquidificador só para misturar mais um pouquinho. E agora eu vou bater mais um pouquinho só para misturar o fermento. E agora a gente vai transferir essa massa que tá assim, ó, uma perfeição isso aqui. Nossa, fica tão cheiroso, pra forma que a gente colocou bergamota. Só essa imagem aqui já merece o teu like, né? Então deixa a curtida nesse vídeo, que eu tenho certeza que tu vai amar fazer esse bolinho aí na tua casa. Vou dar uma assentadinha na massa, pra ela ficar igual de todos os lados e o nosso bolo não ficar torto. E limpar o miolinho dele pra ele não queimar aqui, que pegou um pouquinho do lado. Mas ele já tá pronto pra ir ao forno. Bora pro forno. Forno a 180 graus por 40 minutos. E se teu forno tiver o dourador, deixa ele ligado. O meu bolo, ele já saiu do forno, ele ficou 40 minutos assando. Como ele é um bolo bem alto, ele precisa ficar nessa temperatura. Nessa temperatura não, ele precisa ficar por esse tempo. E agora eu vou devagarinho
soltar ele nas laterais pra gente desenformar e tu vê como ele fica bonitão. Lembrando que eu deixei o bolo esfriar bem antes de desenformar ele, porque quando a gente desenforma ele quente, ele pode quebrar, né? Aí não fica legal. Gostou desse bolo de bergamota sem glúten? Me conta aqui nos comentários o que tu achou dele. Eu particularmente, eu amo, eu já fiz pelo menos umas 3 vezes. Ele fica super gostoso, pode confiar. Agora a gente tem várias outras receitas te esperando aqui no nosso canal do YouTube. É só entrar no nosso perfil e já assistir a próxima. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima receita. Até lá!